Huguinho, Zezinho e Luizinho, os três sobrinhos do Pato Donald, tinham uma ideia fixa na cabeça: ficar ricos. Não era uma ideia nova, na verdade. Desde que se entendiam por gente, sonhavam com montanhas de dinheiro, com a liberdade de comprar tudo o que quisessem sem ter que pedir permissão ou fazer contas. Um dia, eles se aproximaram do tio Donald, que estava sentado na sua poltrona preferida, lendo o jornal com uma expressão séria. Tio Donald, começou Huguinho, o mais articulado dos três. A gente queria saber como é que a gente faz para ficar rico. Tipo, muito rico mesmo. Zezinho, sempre mais direto, completou. É que a gente ouve falar tanto de dinheiro, de gente rica, e a gente quer ser assim também. Luizinho, o mais sonhador, acrescentou. Imagina, tio, não ter que se preocupar com nada, só gastar. Pato Donald tirou os óculos, dobrou o jornal e olhou para os sobrinhos com um sorriso enigmático. Ficar rico é uma ambição nobre, meus queridos. Mas antes de pensar em gastar, precisamos entender o que é o dinheiro, de onde ele veio e, mais importante, como fazê-lo trabalhar para vocês. Não é só ter, é saber cuidar. Os meninos se sentaram no chão, curiosos. O Donald tinha um jeito de explicar as coisas que sempre os prendia. Vocês sabem, continuou ele, que poupar é o primeiro passo para qualquer fortuna, não é? Mas vamos voltar um pouco no tempo. Muitos e muitos anos atrás, as pessoas não tinham dinheiro como a gente conhece hoje. Elas trocavam coisas. Um fazendeiro trocava leite por ovos. Um pescador trocava peixe por grãos. Era o escambo. Mas e o dinheiro, tio? Perguntou o Huguinho. Ah, o dinheiro. Ele surgiu de uma necessidade. Imagina que você tem carne, mas quer peixe. E a pessoa que tem peixe não quer carne, quer sal. Aí a coisa complica, certo? Precisava de algo que todo mundo aceitasse como valor. E por incrível que pareça, uma das primeiras coisas a ser usada como dinheiro foi o sal. Sal? Os três exclamaram em coro, surpresos. Isso mesmo, o sal era muito valioso. Servia para conservar alimentos, temperar, e era difícil de conseguir em algumas regiões. Por isso, os soldados romanos, por exemplo, recebiam parte do seu pagamento em sal. Daí vem a palavra salário, sabia? De sal. Os meninos ficaram de queixo caído. Nunca tinham pensado na origem de uma palavra tão comum. Com o tempo, prosseguiu Donald, as sociedades foram ficando mais complexas, e o sal já não era prático. As pessoas começaram a usar outras coisas. Em alguns lugares, usavam conchas. Em outros, grãos de cacau. Mas o grande salto foi quando começaram a usar metais preciosos. Primeiro, por peso. Mas aí era um trabalho pesar toda hora. Então, alguém teve a ideia de fazer moedas, com um peso e valor padronizados, garantidos por um governo ou um rei. Tipo as moedas que a gente usa? Perguntou Zezinho, tirando uma moedinha do bolso. Exatamente. As moedas que vocês usam são descendentes diretas daquelas primeiras. E cada uma tem sua história. Já ouviram falar no dólar de 8? Eles balançaram a cabeça negativamente. Era uma moeda de prata espanhola, super famosa nos séculos passados. Tão famosa que virou base para muitas moedas modernas, inclusive o dólar americano, ou as moedas gregas antigas, com aquelas figuras de deuses e heróis. Cada moeda contava uma história, um poder. Mas a mais curiosa de todas, disse Donald, com um brilho nos olhos, são as rodas de pedra da ilha de Iap. Já imaginaram ter que carregar uma pedra gigantesca, do tamanho de um carro, para fazer compras? Uma pedra? Perguntou Luizinho, rindo. Sim. Eram pedras enormes, com um buraco no meio. E o interessante é que elas não precisavam ser movidas para a transação acontecer. O valor era reconhecido por todos. Se a pedra fosse sua, todos sabiam que ela era sua, mesmo que estivesse na floresta ou na praia. O importante era o consenso do valor. Uau! Disse Huguinho pensativo. Então, o dinheiro não é só o que a gente tem na carteira, né? Não, Huguinho. O dinheiro é uma ideia, um acordo social. Uma ferramenta que evoluiu muito para facilitar a nossa vida. Mas ainda estamos só no começo da nossa jornada sobre lições preciosas sobre dinheiro. Antes de continuarmos, inscrevam-se no canal e contem pra gente nos comentários de onde vocês estão assistindo. Exato, Huguinho. Pato Donald respondeu, com um aceno de cabeça. O dinheiro é muito mais do que apenas moedas e notas, e a história dele é uma janela para entender como as sociedades funcionam. Com o tempo, as vilas viraram cidades,
e as cidades viraram civilizações. Mais gente, mais necessidades, mais trocas. O escambo, que era bom para poucas pessoas, começou a virar uma bagunça. Imagina ter que levar suas cabras para trocar por um saco de grãos, e a pessoa do grão não querer suas cabras, mas sim seu peixe, que você não tem. Era uma complicação sem fim. Os meninos ouviam com atenção, imaginando a cena. Foi aí que a necessidade de um padrão de valor ficou evidente. Continuou Donald. Algo que todo mundo aceitasse e que fosse fácil de transportar e dividir. No começo, esse padrão variava muito. Em alguns lugares, usavam cabeças de gado, em outros, peles de animais, ferramentas de pedra, ou até mesmo dentes de baleia. Já pensaram em pagar o pão com uma cabra? Ou comprar um chapéu com um peixe? Luizinho riu. Ia ser estranho, tio. E o cheiro do peixe? Pois é, Luizinho, e tinha outros itens mais exóticos ainda. Em algumas regiões, pimenta era dinheiro. Em outras, conchas raras, como as cauris, eram muito valorizadas. O que importava era que fosse algo relativamente escasso, durável, e que as pessoas confiassem no valor. Mas tudo isso ainda tinha seus problemas. Como dividir uma cabra em pequenas partes para comprar algo barato? Ou como garantir que o peixe não estragasse antes da troca? Acho que por isso as moedas são melhores, disse Zezinho pensativo. Elas não estragam e são pequenas. Você está no caminho certo, Zezinho. E foi exatamente por isso que, aos poucos, as sociedades começaram a migrar para os metais. Prata, cobre, bronze e, claro, o ouro. Eles tinham várias vantagens. Eram duráveis, não estragavam, eram relativamente raros e podiam ser divididos em pedaços menores, que podiam ser pesados para determinar o valor. Era um grande avanço, mas ainda não era perfeito. Pesar ouro toda hora era um incômodo e abria margem para fraudes. E como eles resolveram isso, tio? Perguntou Huguinho, agora completamente envolvido na história. É aí que entra a genialidade das moedas cunhadas, explicou Donald. Alguém, provavelmente na Lídia, uma região que hoje faz parte da Turquia, lá pelo século VII a.C., teve a ideia de pegar um pedaço de metal, dar um formato padronizado e marcar com um símbolo oficial. Esse símbolo garantia o peso e a pureza do metal. De repente, você não precisava mais pesar o metal toda hora. Era só olhar a moeda e saber que ela tinha um valor garantido pela autoridade que a cunhou. Isso facilitou demais o comércio e a vida das pessoas. Então, as moedas de ouro e prata foram as primeiras de verdade? Perguntou Luizinho, os olhos brilhando. As primeiras moedas como as conhecemos, sim, e elas reinaram por muito tempo. Mas carregar muitas moedas de ouro e prata também não era prático, especialmente para grandes transações. Era pesado e perigoso. Pense em um mercador viajando com um baú cheio de moedas de ouro. Um convite para ladrões, não é? Os meninos assentiram vigorosamente. Então, mais uma vez, a necessidade levou à inovação. Surgiram os primeiros banqueiros, que eram basicamente ourives. As pessoas deixavam suas moedas de ouro e prata guardadas com eles, e em troca recebiam um recibo. Esse recibo dizia: Fulano depositou X moedas de ouro. Com o tempo, esses recibos começaram a ser usados como forma de pagamento. Em vez de pegar o ouro no ourives para pagar alguém, a pessoa simplesmente passava o recibo. E assim nasceu o que hoje chamamos de papel moeda. Um pedaço de papel que representa um valor em metal precioso que está guardado em algum lugar. Então, o dinheiro de papel não vale nada por si só? Perguntou Zezinho, um pouco desapontado. Não é que não vale nada, Zezinho. É que o valor dele, originalmente, era garantido por reservas de ouro ou prata. É uma promessa de que você pode trocar aquele papel por uma certa quantidade de metal. Hoje em dia, a maioria das moedas do mundo não tem mais essa garantia direta em ouro, mas o princípio é o mesmo. O valor do papel moeda é garantido pela confiança que as pessoas têm no governo que o emite e na economia do país. Se as pessoas perdem a confiança, o dinheiro perde valor. Donald fez uma pausa, olhando para os sobrinhos. Entenderam como o dinheiro foi evoluindo? De um punhado de sal para uma pedra gigante, depois para metais preciosos, e finalmente, para o papel que temos na carteira. Cada etapa foi uma resposta a uma necessidade de tornar o comércio mais fácil, seguro e eficiente. Mas essa história não para por aqui, meus caros. O ser humano é sempre criativo e busca conveniência em tudo. E é sobre essa busca por mais conveniência que a gente vai falar agora. A busca incessante por conveniência, meus caros sobrinhos, não parou no papel moeda.
As pessoas queriam algo ainda mais prático. Imaginem ter que carregar maços de notas para fazer uma compra grande ou pagar uma viagem. Era, e ainda é, um risco. Foi aí que a inovação tomou novos rumos, sempre pensando em facilitar a vida, ou pelo menos em como manuseamos o dinheiro. Surgiram os cheques. Donald continuou, com um tom de quem revela um grande segredo. Em vez de carregar dinheiro vivo, você escrevia um pedaço de papel, ordenando ao seu banco que pagasse uma certa quantia para outra pessoa. Era uma revolução. Não precisava mais andar com tanto dinheiro, e as transações de valores altos ficaram muito mais seguras. Mas o cheque também tinha seus problemas. Podia ser falsificado, podia não ter fundos, e a compensação levava tempo. Não era instantâneo. Huguinho, Zezinho e Luizinho ouviam com os olhos arregalados, absorvendo cada palavra. "E depois dos cheques, o que veio, tio?" perguntou Zezinho, ansioso. "Ah, meus pequenos capitalistas, depois dos cheques, veio uma invenção que mudaria para sempre a forma como gastamos dinheiro. Os cartões de crédito. No início, eram cartões de lojas específicas, que permitiam que você comprasse agora e pagasse depois. Era uma forma de crédito, uma promessa futura de pagamento. Com o tempo, esses cartões evoluíram para o que conhecemos hoje, aceitos em milhares de lugares, em qualquer canto do mundo. Um pedaço de plástico que representa uma linha de crédito, um empréstimo instantâneo. Então, o cartão de crédito é como um dinheiro emprestado? Perguntou Luizinho. Exatamente, Luizinho. E é aí que entra um grande perigo, e uma das lições mais importantes que vocês precisam aprender sobre dinheiro. Os cartões de crédito e a ideia de comprar a crédito tornaram o gasto muito fácil. Você não sente o dinheiro saindo da sua mão imediatamente. Parece que não está gastando nada, mas está. E esse gasto fácil pode levar a um endividamento rápido e perigoso. Muitas pessoas se perdem nessa facilidade, compram mais do que podem pagar e acabam em uma situação financeira complicada. Donald fez uma pausa, olhando para cada um dos sobrinhos, certificando-se de que a mensagem estava sendo compreendida. A facilidade de passar um cartão, de parcelar uma compra em várias vezes, faz com que a gente perca a noção do quanto realmente estamos gastando. O dinheiro, que antes era algo tangível, que a gente via diminuindo na carteira, agora virou números em uma fatura que só chega no fim do mês. É muito fácil cair na tentação de comprar algo que não precisamos, ou algo que está além das nossas possibilidades, só porque a gente pode parcelar. A dívida de cartão de crédito é uma armadilha comum para quem não tem disciplina financeira. Então, o cartão de crédito é ruim? Perguntou Huguinho preocupado. Não é que seja ruim, Huguinho. É uma ferramenta poderosa, mas como toda ferramenta, pode ser usada para o bem ou para o mal. Se usada com sabedoria, pode ser muito útil, oferecendo segurança, conveniência e até benefícios. Mas se usada sem controle, pode causar grandes estragos. O problema não é o cartão, é a falta de educação financeira e a impulsividade de quem o usa. E o que é comprar a crédito, tio? Perguntou Zezinho. Comprar a crédito é basicamente pegar emprestado para pagar depois. Além do cartão de crédito, existem outras formas, como os financiamentos de carros ou casas, ou até mesmo os carnês de lojas. É a ideia de que você não precisa ter todo o dinheiro agora para ter o bem ou o serviço. Mas lembrem-se, sempre há um custo para isso, geralmente juros. E esses juros podem tornar a compra muito mais cara do que se você tivesse pago à vista. Donald suspirou. Toda essa busca por conveniência, por formas mais fáceis de pagar e de ter acesso a bens, trouxe uma nova era, mas, paradoxalmente, tornou mais difícil uma coisa fundamental: poupar. Quando o dinheiro é tão abstrato, tão fácil de gastar com um clique ou um deslizar de cartão, a disciplina para guardar uma parte dele se torna um desafio ainda maior. As pessoas querem dinheiro estável e conveniente, mas muitas vezes não querem fazer o sacrifício de poupar para ter uma base financeira sólida. Então as pessoas reclamavam do dinheiro antigo? Perguntou Luizinho. Sim, Luizinho, as pessoas sempre reclamaram. Primeiro que o escambo era ineficiente, depois que as moedas eram pesadas, depois que o papel moeda era inseguro se não tivesse lastro. E agora, com toda a conveniência, a reclamação é que o dinheiro é fácil demais de gastar, que a tentação é grande e que é difícil poupar para o futuro. A humanidade está sempre em busca de um equilíbrio, de uma forma de ter um dinheiro estável, no sentido de valor, e ao mesmo tempo dinheiro conveniente, no sentido de uso.
É um desafio constante, e é por isso que entender como o dinheiro funciona é tão crucial. Mas tio, se é tão fácil gastar, como a gente faz para ter mais dinheiro? Perguntou Huguinho, com a voz cheia de esperança. Essa é uma excelente pergunta, Huguinho. E a resposta para ela nos leva à próxima parte da nossa jornada. Muitos pensam que a solução é simplesmente imprimir mais dinheiro, mas essa ideia, embora pareça simples à primeira vista, esconde um perigo gigantesco, um monstro chamado inflação. E é sobre isso que vamos conversar agora. Preparem-se, porque a próxima lição é sobre como o dinheiro perde valor se não for bem administrado. Imprimir mais dinheiro, tio? Mas se o governo imprimisse bilhões, a gente não ficaria todo mundo rico? Perguntou Zezinho, com os olhos brilhando diante da ideia tão simples e aparentemente eficaz. A imaginação dos meninos já voava, visualizando pilhas de notas saindo das impressoras. Pato Donald sorriu, um sorriso que misturava carinho e um pouco de preocupação com a ingenuidade dos sobrinhos. Era a oportunidade perfeita para introduzir um conceito complexo de forma acessível. Ah, Zezinho, essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem e que parece ter uma resposta óbvia, mas que na verdade esconde uma armadilha muito perigosa. Começou Donald, gesticulando para enfatizar cada palavra. Primeiro, vamos falar de bilhões. Vocês sabem o que 1 bilhão realmente significa. Não é só um número grande, é um número gigantesco, quase incompreensível para a mente humana. 1 bilhão é 1.000 milhões. Para vocês terem uma ideia, se vocês contassem um número por segundo, sem parar para comer ou dormir, demorariam mais de 31 anos para chegar a 1 bilhão. É muito tempo, não é? Luizinho, que era o mais matemático dos três, parecia absorver a informação com fascínio. 31 anos contando sem parar? É mais do que a minha idade multiplicada por 5. Exato, Luizinho. Agora, imaginem o volume. Se 1 bilhão de notas de $1 fossem empilhadas, elas formariam uma torre de mais de 100 quilômetros de altura, quase do tamanho da atmosfera. E se fossem colocadas lado a lado, cobririam uma área gigantesca. É uma quantidade de papel que encheria muitos galpões. É um volume impressionante. Mas o mais importante não é o volume físico, e sim o que isso representa em valor. Pato Donald pegou um lápis e começou a rabiscar no chão de terra batida, fazendo desenhos simples para ilustrar seu ponto. Agora voltando à sua ideia, Zezinho, de simplesmente imprimir mais dinheiro. Se o governo resolvesse fazer isso, e imprimisse bilhões e bilhões de notas do nada, sem nenhum motivo real, sem que houvesse um aumento na produção de bens e serviços, o que aconteceria? Huguinho, com a testa franzida, tentou adivinhar. A gente teria muito dinheiro e poderia comprar tudo? É aí que está o engano, Huguinho. Donald explicou pacientemente. Se de repente todo mundo tivesse muito mais dinheiro no bolso, mas a quantidade de coisas para comprar, pão, leite, carros, casas, brinquedos, continuasse a mesma ou até diminuísse, o que vocês acham que aconteceria com o preço dessas coisas? Zezinho pensou um pouco. Elas ficariam mais caras? Precisamente, Zezinho. Elas ficariam muito mais caras. Pensem comigo. Se antes um pão custava $1 e de repente todo mundo tem $10 a mais para gastar, e a padaria continua produzindo a mesma quantidade de pães, o padeiro vai perceber que a demanda aumentou. Ele vai pensar, ora, se todo mundo tem dinheiro para pagar mais, por que eu não aumento o preço do meu pão? E é exatamente isso que ele faria. E não seria só o pão, continuou Donald. Aconteceria com tudo. A água, a energia, a gasolina, as roupas, os brinquedos. Tudo ficaria mais caro. Esse aumento generalizado e contínuo dos preços é o que chamamos de inflação. O dinheiro que vocês têm no bolso, mesmo que seja uma quantidade maior, passaria a comprar menos coisas, ou seja, o dinheiro perderia o seu valor. Ele se tornaria fraco. Luizinho parecia chocado. Então, ter mais dinheiro não significaria ser mais rico? Não, Luizinho. Significaria que o mesmo dinheiro que vocês têm hoje, amanhã não compraria a mesma quantidade de coisas. Se o governo imprimisse bilhões sem um lastro sólido, sem que houvesse um aumento real na riqueza do país, na produção de bens e serviços, seria como se estivesse jogando água no mar. O valor do dinheiro se diluiria. As pessoas ficariam com mais notas na mão, mas essas notas não teriam o mesmo poder de compra. É uma ilusão de riqueza que, na verdade, leva à pobreza. Donald fez uma pausa, deixando a ideia se assentar na mente dos sobrinhos. A inflação é um dos maiores inimigos da economia, porque ela corrói o poder de compra das pessoas, especialmente daqueles que têm menos.
O dinheiro precisa ter um lastro, uma base de confiança e de riqueza real. Se não tiver, ele vira apenas papel sem valor. Então, o dinheiro tem que ter um motivo para existir? Perguntou Huguinho, finalmente conectando os pontos. Exatamente, Huguinho. O dinheiro é uma representação de valor, não o valor em si. Ele representa o trabalho, os bens e os serviços que uma sociedade produz. Se você aumenta o dinheiro sem aumentar a produção, você está apenas enganando a si mesmo. É por isso que os governos precisam ser muito cuidadosos com a emissão de moeda. Eles não podem simplesmente ligar a impressora e sair distribuindo notas, porque isso levaria a uma inflação descontrolada e destruiria a economia. A confiança no dinheiro é fundamental. Se as pessoas perdem a confiança de que o dinheiro vai manter seu valor, elas param de usá-lo e a economia entra em colapso. Então não é tão simples quanto parece, comentou Zezinho, com um ar mais sério. Nunca é simples, Zezinho, quando se trata de dinheiro, respondeu Pato Donald com um aceno de cabeça. É uma ferramenta complexa, que exige responsabilidade e conhecimento para ser bem administrada. E essa lição sobre a inflação é crucial para entender por que não podemos simplesmente imprimir mais dinheiro para resolver todos os problemas. É um atalho que leva a um abismo. A verdadeira riqueza não vem da quantidade de papel que temos, mas do que esse papel pode comprar. E para que ele possa comprar cada vez mais, precisamos de uma economia sólida, que produza mais e melhor. E para isso, precisamos de algo muito importante: economia de verdade. Pato Donald fez uma pausa, o olhar fixo nos sobrinhos que pareciam finalmente compreender a seriedade da questão. É por isso que, meus caros, a próxima lição é sobre a importância da economia. E não estou falando apenas de poupar dinheiro, mas de um conceito muito mais amplo e fundamental. Ele se endireitou, ajeitando o chapéu de marinheiro. A palavra economia vem do grego oikonomia, que significa administração doméstica. Pensem na casa de vocês. Vocês não podem simplesmente sair gastando tudo o que têm, não é? É preciso planejar, administrar o que entra e o que sai, para que a casa funcione bem e ninguém passe necessidade. Huguinho, sempre o mais prático, perguntou. Então, economia é como cuidar da nossa mesada, tio. Exatamente, Huguinho. É como cuidar da mesada, mas em uma escala muito maior. É a arte de gerenciar os recursos, sejam eles pessoais, de uma família, de uma empresa ou de um país inteiro. O objetivo é sempre o mesmo: usar o que se tem da melhor forma possível para atingir os objetivos. E para isso, precisamos de um bom planejamento financeiro pessoal. Pato Donald pegou um pedaço de giz que guardava no bolso e, no chão de terra batida, desenhou um grande círculo. Imaginem que este círculo é uma torta, disse ele apontando para o desenho. Essa torta representa todo o rendimento de vocês, ou de uma família, ou de um país. É tudo o que entra, o dinheiro que vocês ganham. Agora, essa torta precisa ser dividida em fatias. Cada fatia é uma despesa diferente. Ele começou a desenhar linhas no círculo, dividindo-o em pedaços desiguais. Uma fatia grande vai para o aluguel ou a prestação da casa, não é? É uma despesa fixa que não dá para escapar. Outra fatia vai para o mercado, para a comida. Essa também é essencial. Depois, temos as fatias para as contas de luz, água, gás, internet. Tudo isso é necessário para a vida moderna. E não podemos esquecer das fatias para o transporte, seja o ônibus, a gasolina do carro ou até a bicicleta. Luizinho, observando o diagrama, comentou: Parece que a torta fica pequena rapidinho, tio. Fica mesmo, Luizinho. E é aí que entra a inteligência na administração. Vocês precisam cortar essas fatias sabiamente. Se uma fatia ficar muito grande, ela vai comprometer as outras. Por exemplo, se vocês gastarem demais com entretenimento, digamos, comprando muitos quadrinhos ou jogando videogames caros, essa fatia vai invadir o espaço da fatia do mercado, e talvez falte dinheiro para a comida. Ou vai invadir a fatia do aluguel, e aí a situação fica complicada. Zezinho, que adorava um bom quadrinho, pareceu um pouco apreensivo. Então não podemos gastar com o que a gente gosta? Claro que podem, Zezinho, mas com moderação e planejamento. A torta tem que ter uma fatia para os gastos pessoais, para o lazer, para as coisas que nos dão prazer. Mas essa fatia não pode ser maior do que as fatias das despesas essenciais. O segredo é equilibrar. É entender que cada real gasto em uma coisa significa um real a menos para outra. É fazer escolhas conscientes.
Pato Donald apontou para uma pequena fatia que havia desenhado no canto da torta. E essa fatia aqui, meus sobrinhos, é uma das mais importantes, a fatia da poupança. É o dinheiro que vocês guardam para o futuro, para emergências, para realizar um sonho. Muitas pessoas esquecem dessa fatia, ou a deixam tão pequena que ela mal existe. E isso é um erro grave. Por que é tão grave, tio? Perguntou o Guinho. Porque a vida é cheia de imprevistos, o Guinho. O carro pode quebrar, alguém pode ficar doente, pode surgir uma oportunidade de estudo ou de negócio. Se vocês não tiverem essa fatia da poupança, qualquer imprevisto vira um problemão. Vocês terão que se endividar ou abrir mão de algo importante. A poupança é a nossa rede de segurança, a nossa liberdade de escolha. É o que nos permite ter tranquilidade e planejar o futuro. Pato Donald apagou o círculo e começou a desenhar outro, desta vez com fatias mais equilibradas. Então, a economia pessoal é sobre definir prioridades. É saber o que é essencial, o que é importante e o que é supérfluo. E é sobre ter disciplina para seguir o plano. Não adianta fazer um orçamento lindo no papel se vocês não o seguem na prática. É um exercício diário de autodisciplina e de consciência financeira. E o que acontece se a gente não fizer isso, tio? Perguntou Luizinho, o mais preocupado com as consequências. Se não fizerem, Luizinho, vocês viverão reféns do dinheiro, sempre correndo atrás, sempre preocupados com as contas. Viverão endividados, com o estresse de não saber se conseguirão pagar o próximo mês. E o pior, perderão a chance de fazer o dinheiro trabalhar para vocês, de fazê-lo crescer. A economia é a base para tudo que vem depois, para os investimentos, para a verdadeira riqueza. Sem uma boa administração doméstica, sem esse planejamento, é impossível construir um futuro financeiro sólido. É como tentar construir uma casa sem alicerces. Uma hora ela desaba. Os sobrinhos acenaram com a cabeça, assimilando a metáfora. A ideia da torta e das fatias tornou o conceito de orçamento muito mais palpável. Pato Donald percebeu que eles estavam realmente prestando atenção. Agora que entendemos a importância de gerenciar o nosso próprio dinheiro, de cortar as fatias da torta com sabedoria e de reservar uma parte para o futuro, precisamos falar de outra fatia que muitos de nós não gostamos, mas que é absolutamente inevitável. Ele fez uma pausa dramática. Estamos falando dos impostos. Os impostos, meus caros sobrinhos. Pato Donald começou, com um tom que sugeria que o assunto era tão sério quanto inevitável. São como um tiro que, com certeza, miram bem aqui na carteira. Não tem como escapar. Desde que o mundo é mundo, ou pelo menos desde que existem sociedades organizadas, existem impostos. Eles são uma parte intrínseca do nosso sistema, e entender o porquê deles é fundamental para entender como o dinheiro circula e como a sociedade funciona. O Guinho franziu a testa. Mas por que a gente tem que pagar imposto, tio? Não é o nosso dinheiro? É o nosso dinheiro, o Guinho, mas é também o dinheiro que financia o nosso dia a dia de uma forma que vocês nem imaginam. Pensem na cidade onde vivemos, as ruas por onde vocês andam, as pontes que atravessam, as escolas onde estudam, os hospitais que nos atendem quando ficamos doentes. Tudo isso custa dinheiro. E quem paga essa conta? Somos nós, através dos impostos. Pato Donald gesticulou, como se estivesse mostrando uma grande estrutura invisível. A polícia que garante nossa segurança, os bombeiros que apagam incêndios, a coleta de lixo que mantém a cidade limpa, a iluminação pública que permite que vocês brinquem na rua à noite. Sem os impostos, nada disso existiria. Ou, se existisse, seria de uma forma muito precária e privada, acessível apenas para quem pudesse pagar por cada serviço individualmente. Zezinho, que sempre pensava nas coisas práticas, interveio. Então, os impostos são como a nossa fatia da torta que a gente dá para o governo. Para ele cuidar de tudo? Precisamente, Zezinho, é exatamente isso. Assim como vocês têm que gerenciar a torta dos rendimentos de vocês, o governo também tem a sua própria torta para administrar. E essa torta é composta principalmente pelos impostos que arrecada de todos nós. Com esse dinheiro, o governo precisa montar um orçamento, assim como vocês montam o de vocês, para decidir onde e como vai gastar. Luizinho, sempre o mais questionador, perguntou: mas se o governo gasta o nosso dinheiro, ele não deveria ter lucro, tipo uma empresa? Essa é uma ótima pergunta, Luizinho, e a resposta é um pouco diferente. O governo não busca um lucro no sentido financeiro, como uma empresa que visa gerar riqueza para seus acionistas.
O lucro do governo, se podemos chamar assim, é o bem-estar social, a qualidade de vida da população, o desenvolvimento do país. É garantir que todos tenham acesso a serviços básicos, que a infraestrutura funcione, que haja justiça e ordem. Pato Donald continuou, explicando a complexidade do sistema. É claro que nem sempre o dinheiro dos impostos é usado da melhor forma. Às vezes, há desperdício, má gestão ou até mesmo corrupção. E é por isso que é tão importante que a população acompanhe e fiscalize como esse dinheiro está sendo gasto. Nós, como cidadãos, temos o direito e o dever de cobrar transparência e eficiência dos nossos governantes. Ele fez uma pausa, pensativo. Mas, apesar dos problemas e das críticas que podemos ter, a verdade é que os impostos são a base do contrato social. Eles permitem que vivamos em uma sociedade organizada, com regras e serviços que beneficiam a todos. É o preço que pagamos para viver em comunidade e ter acesso a tudo que o Estado nos oferece. Então, não tem jeito de não pagar? Perguntou Huguinho, com um ar de resignação. Não tem jeito, Huguinho, a não ser que você queira viver isolado, sem acesso a estradas, escolas, hospitais ou qualquer tipo de segurança e infraestrutura. E mesmo assim, em algum momento, você estaria pagando impostos indiretamente, embutidos nos produtos que consome. Eles são parte do sistema, e por isso, precisamos entender como funcionam, para onde vão e qual o impacto deles em nossas vidas. Pato Donald pegou um graveto e desenhou um pequeno boneco no chão. Imaginem que este boneco é o cidadão contribuinte, e dele saem vários fios, que são os impostos, indo para um grande emaranhado que representa o governo. Desse emaranhado saem outros fios, que são os serviços e benefícios que voltam para o cidadão. É um ciclo contínuo, onde o que se tira de um lado volta para o outro, de uma forma ou de outra. Então, mesmo que a gente não goste, é necessário? Luizinho concluiu. Exatamente, Luizinho. É uma necessidade. E quanto mais entendermos essa necessidade e como ela se encaixa na grande torta do país, mais conscientes seremos sobre as nossas responsabilidades e os nossos direitos. Os impostos são uma das maiores fatias da torta nacional. E sem essa fatia, não há país que se sustente. Eles são a base para que a economia funcione, para que haja infraestrutura e para que a sociedade tenha um mínimo de organização e bem-estar. Não gostar é uma coisa, mas ignorar a função deles é outra bem diferente e perigosa. É como não querer pagar a conta de luz e depois reclamar da escuridão. Os sobrinhos pareciam absorver a informação. A inevitabilidade dos impostos agora mais clara. Pato Donald percebeu que a lição, embora um pouco amarga, havia sido compreendida. Agora que já falamos sobre a nossa torta pessoal, a torta do governo e a importância dos impostos, é hora de avançar para a próxima etapa. Porque não basta apenas gerenciar o dinheiro que temos e pagar o que devemos. O verdadeiro segredo para a riqueza, meus caros, é fazer com que o seu dinheiro trabalhe para vocês. Pato Donald sorriu, percebendo a curiosidade aguçada nos olhos dos sobrinhos. Exatamente. Fazer o dinheiro trabalhar para vocês. Porque deixar o dinheiro parado, estagnado, é como ter uma máquina que não está sendo usada. Ela está lá, mas não está produzindo nada. E no mundo das finanças, o tempo é dinheiro. Cada dia que o dinheiro fica inativo, é um dia de potencial crescimento perdido. Huguinho, sempre prático, perguntou: mas como o dinheiro trabalha, tio? Ele não tem braços nem pernas. Ah, Huguinho, essa é a beleza da coisa. O dinheiro trabalha de várias formas, e a mais eficaz delas é através do investimento inteligente. Pensem no dinheiro como as correntes oceânicas. Se a água do oceano ficasse parada, ela não moveria navios, não transportaria nutrientes, não controlaria o clima. Ela precisa circular para desempenhar seu papel vital. Com o dinheiro é a mesma coisa. Ele precisa circular na economia para gerar bens, serviços, empregos e, consequentemente, mais riqueza. Pato Donald explicou que o dinheiro, quando investido, se transforma numa ferramenta que pode construir empresas, desenvolver tecnologias, financiar projetos. Quando vocês investem em uma empresa, por exemplo, vocês estão dando a ela capital para que ela possa expandir, contratar mais pessoas, produzir mais. E ao fazer isso, vocês se tornam parceiros desse crescimento. A empresa prospera, e parte desse sucesso volta para vocês, na forma de lucros ou valorização do investimento. Zezinho coçou a cabeça. Então, investir é como plantar uma semente e esperar que ela vire uma árvore que dá frutos? Uma excelente analogia, Zezinho.
É exatamente isso, mas como qualquer plantio, exige cuidado, conhecimento e paciência. Não se planta uma semente em qualquer lugar e espera que ela cresça forte. É preciso escolher o solo certo, a semente certa e cuidar dela. No mundo dos investimentos, o solo é o mercado, a semente é o ativo que vocês escolhem e o cuidado é a pesquisa, a diversificação e a gestão de riscos. Luizinho, que gostava de desafios, perguntou: "Mas se todo mundo investir, não falta dinheiro para as outras coisas?" Pelo contrário, Luizinho. O investimento não tira dinheiro de circulação, ele o redireciona. Em vez de o dinheiro ficar parado na poupança com um rendimento baixo, ele vai para o mercado, onde é usado para financiar atividades produtivas. E quando essas atividades geram mais valor, a economia como um todo cresce, criando mais oportunidades para todos. É um ciclo virtuoso. Pato Donald continuou, enfatizando a importância de começar cedo. O tempo é um aliado poderoso nos investimentos, graças ao que chamamos de juros compostos. Pensem nisso como uma bola de neve. Quanto mais cedo vocês começam a rolar essa bola, maior ela fica ao longo do tempo, mesmo com pequenos impulsos iniciais. O dinheiro que vocês investem hoje, daqui a 10, 20, 30 anos, terá se multiplicado de uma forma que vocês nem imaginam, não apenas pelo que vocês colocaram, mas pelos juros que renderam sobre os juros anteriores. Ele pegou uma folha de papel e desenhou uma curva ascendente. Imaginem que esta linha representa o crescimento do seu dinheiro ao longo do tempo. Se vocês começam aos 20 anos com um pequeno investimento mensal, essa curva sobe de forma exponencial. Se esperarem até os 40, a curva começa muito mais abaixo e vocês terão que investir muito mais para alcançar o mesmo resultado. Então, é melhor começar logo? Perguntou Huguinho, os olhos arregalados. Sem dúvida, Huguinho. O maior erro que as pessoas cometem é adiar o começo. Acham que precisam de muito dinheiro para investir, mas não é verdade. O importante é começar, mesmo que seja com pouco, e ser constante. A disciplina e a paciência são tão importantes quanto o valor investido. Pato Donald explicou que investir não era apenas para milionários. Hoje em dia, existem muitas opções acessíveis, desde fundos de investimento com aportes iniciais baixos, até a compra de ações fracionadas. O crucial é se informar, entender os riscos e os objetivos de cada tipo de investimento. Mas quais são os riscos, tio? Zezinho quis saber. Essa é a parte importante, Zezinho. Todo investimento tem risco. Não existe almoço grátis. Mas existem diferentes níveis de risco, e a chave é encontrar um equilíbrio que seja confortável para vocês. Investimentos mais seguros, como a poupança ou títulos do governo, geralmente rendem menos. Investimentos mais arriscados, como ações de empresas em crescimento ou mercados voláteis, podem render muito mais, mas também podem gerar perdas significativas. Ele fez uma pausa, o olhar sério. A regra de ouro é: nunca invistam em algo que vocês não entendem. Antes de colocar um centavo, pesquisem, leiam, perguntem. E o mais importante, diversifiquem. Não coloquem todos os ovos na mesma cesta. Se uma parte dos seus investimentos não for bem, as outras podem compensar. Então, é como um jogo, mas um jogo sério. Luizinho observou. É mais do que um jogo, Luizinho. É uma estratégia de longo prazo para construir riqueza. É a diferença entre ter o dinheiro apenas para o presente e ter o dinheiro trabalhando para o seu futuro. É a liberdade financeira que o investimento pode proporcionar, permitindo que vocês realizem seus sonhos e tenham mais tranquilidade na vida. Pato Donald gesticulou para os sobrinhos, que pareciam absorver cada palavra. O objetivo não é ficar rico da noite para o dia, mas sim construir um patrimônio sólido ao longo do tempo, e para isso, é fundamental entender onde e como o dinheiro de vocês pode crescer. Não é magia, é matemática e estratégia. É fazer o dinheiro ser seu empregado, trabalhando incansavelmente para vocês, mesmo enquanto vocês dormem. Ele deu um sorriso confiante. Agora, para realmente entender como isso funciona na prática, vamos olhar para alguns exemplos de como as empresas utilizam esse dinheiro e como vocês podem se beneficiar disso. Vamos ver como uma empresa faz dinheiro e como vocês podem participar desse processo, transformando suas economias em verdadeiros geradores de riqueza. Pato Donald pegou um gráfico e o mostrou aos sobrinhos. Vamos imaginar uma empresa fictícia, a Inovação Tech. Ela fabrica computadores e softwares.
No último ano, a Inovação Tech teve um faturamento de R$ 1 bilhão. Desse valor, uma parte foi para pagar os custos de produção, outra para salários, outra para marketing e assim por diante. No final, sobrou um lucro de R$ 100 milhões. Ele apontou para o gráfico. Esse lucro, meus caros, é o que interessa a quem investe. Parte dele pode ser reinvestida na própria empresa para ela crescer ainda mais. E parte pode ser distribuída aos acionistas, ou seja, para vocês, se tivessem investido nela. Mas antes de chegar a esse lucro, é preciso entender todos os números. Um bom investidor não olha só o faturamento, mas também as despesas, as dívidas, a capacidade de inovação e a gestão da empresa. Huguinho, com seu olhar sempre focado nos detalhes, perguntou: então a gente precisa virar detetive para descobrir se uma empresa é boa para investir? Em certa medida, sim, Huguinho. Não é preciso ser um detetive, mas é preciso ter curiosidade e vontade de aprender. É o que chamamos de entendimento para pensar em investimento. Vocês precisam entender o negócio da empresa, o setor em que ela atua, quem são seus concorrentes e qual é o seu diferencial. Investir sem esse entendimento é como jogar uma moeda para cima e esperar o melhor. E no mundo do dinheiro, a sorte é um fator muito pequeno comparado ao conhecimento. Zezinho, que era um pouco mais cauteloso, expressou sua preocupação. E se a gente investir numa empresa que não for bem e perder dinheiro? Essa é uma possibilidade real. Zezinho, e por isso o entendimento é crucial. Ninguém pode garantir que um investimento sempre dará certo. O mercado é dinâmico e pode ser imprevisível. Mas quando vocês estudam, analisam e diversificam seus investimentos, vocês reduzem significativamente os riscos. Lembrem-se da analogia dos ovos na cesta. Se um ovo quebra, vocês ainda têm os outros. Se uma empresa não vai bem, vocês ainda têm investimentos em outras que podem estar prosperando. Pato Donald explicou que a análise de investimentos não se resumia apenas a números. É preciso olhar para a qualidade da gestão, para a inovação, para o cenário econômico global. Uma empresa pode ter ótimos números hoje, mas se não estiver preparada para o futuro, pode ter problemas. Por isso, é um exercício contínuo de aprendizado e adaptação. Luizinho, pensativo, disse: então, o dinheiro não é só para guardar ou gastar, é para fazer mais dinheiro. Exatamente, Luizinho. Essa é a grande conclusão de tudo o que conversamos. O dinheiro tem um papel fundamental na sociedade, muito além de ser apenas um meio de troca. Ele é o combustível que move a economia. Se o dinheiro ficar parado, a economia estagna. Empresas não investem, não geram empregos, não produzem. É como um rio que para de correr. A água fica suja e a vida ao redor morre. Pato Donald gesticulou, enfatizando a importância da circulação. O dinheiro precisa circular. Ele precisa ir de um bolso para outro, de uma empresa para outra, de um banco para um projeto. Cada vez que ele faz esse percurso, ele gera valor. Quando vocês compram um produto, o dinheiro vai para a sua empresa, que paga seus funcionários, que gastam esse dinheiro em outros lugares e assim por diante. É uma corrente sem fim, e é essa corrente que mantém a economia viva. Ele olhou para os sobrinhos, um sorriso satisfeito no rosto. E o investimento é uma das formas mais poderosas de manter essa corrente fluindo e de, ao mesmo tempo, fazer o dinheiro de vocês crescer. Ao investir, vocês não estão apenas pensando em vocês mesmos, mas estão contribuindo para o desenvolvimento de novas ideias, para a criação de empregos e para o progresso da sociedade como um todo. Então, o dinheiro é bom? Perguntou Huguinho, finalmente assimilando todas as lições. O dinheiro por si só não é bom nem ruim, Huguinho. Ele é uma ferramenta. A bondade ou maldade está na forma como as pessoas o usam. Bem administrado, ele pode construir hospitais, escolas, desenvolver curas para doenças. Mal administrado, ele pode levar à ganância, ao desperdício e à desigualdade. A chave é usá-lo com sabedoria, com responsabilidade e com um propósito. Pato Donald deu um tapinha nas costas de cada um. Vocês aprenderam lições valiosas hoje. Mas lembrem-se, o aprendizado sobre dinheiro nunca termina. O mundo financeiro está sempre mudando. O importante é manter a mente aberta, continuar estudando e sempre buscar o conhecimento. O dinheiro não é um mistério, é uma ciência, e como toda ciência, exige dedicação. Os sobrinhos se entreolharam, com a mente cheia de novas ideias. Não era apenas sobre ficar rico, mas sobre entender o mundo, sobre fazer escolhas inteligentes e sobre ter um papel ativo na economia. O Pato Donald,
Havia lhes dado muito mais do que dicas sobre poupança. Ele havia lhes dado a chave para entender como o mundo funciona. E com esse conhecimento, a jornada para a riqueza, seja ela financeira ou de sabedoria, parecia muito mais clara e promissora. Eles tinham muito o que pensar, mas agora tinham as ferramentas para começar.